E as pesquisas eleitorais no Brasil erram mais uma vez. Será que já podemos considerá-las como fake news? E no Senado, ampla renovação com base bolsonarista pode ir para cima do STF. E agora, como vai ficar o Brasil após o primeiro turno da eleição? E o que esperar para o segundo? Eu conto tudo para você no episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Esse é um Atualiza aí meio que de plantão especial, fazendo a cobertura aqui dos resultados do primeiro turno das eleições para presidente, para os governadores dos principais estados, para o Senado, deputado federal, enfim, para tudo que é importante. Estou aqui de olho para contar tudo para você. E antes de mostrar aí a manchete que eu separei para você, falando dessa possível manipulação aí de pesquisas, eu quero pedir para você que chegou aqui agora, que de repente caiu de paraquedas, ou para você que já assiste com frequência o nosso canal, mas ainda não está inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, dá essa moral, porque a gente quer chegar aí aos 100 mil inscritos ainda no ano de 2022. O ano está acabando, mas ainda é possível. E claro, aquele seu like esperto para que o YouTube espalhe para todo mundo o vídeo, para que todo mundo fique sabendo aí, bem atualizado. Tranquilo? Conta com a sua ajuda, brigadão aí de coração. E vamos para a manchete que eu separei para você no dia de hoje. BBC News Brasil disse assim no seu título: IPEC e Datafolha, as duas maiores empresas de pesquisa aqui do Brasil, o que dizem as últimas pesquisas antes das eleições ou antes da eleição. Então, o que será que as pesquisas estavam mostrando e qual será ou quais serão os resultados, né, do dia de hoje da votação? Então vamos lá, letrinhas pequenas para você. Pesquisas Datafolha e IPEC divulgadas neste sábado, 1 de outubro, mostram Luiz Inácio Lula da Silva, PT, com ampla vantagem sobre Jair Bolsonaro do PL nos votos válidos, mas ainda não é possível saber se a eleição será decidida no primeiro turno. E aí, você está acompanhando a apuração? E aí, a diferença entre Jair Bolsonaro e o Lula foi ampla? Vamos lá para as letrinhas pequenas, e eu inclusive já separei aí para mostrar a diferença das duas pesquisas. Vamos lá. Na pesquisa IPEC, Lula tinha, olha que incrível, 51% das intenções de voto. Já no Datafolha, a intenção de voto era de 50%. Sabe o que isso significa na prática? Que segundo o IPEC, Lula venceria no primeiro turno. Primeira coisa. E no Datafolha, o Lula possivelmente venceria no primeiro turno. 50% não é suficiente para vencer no primeiro turno, poderia até ter um segundo, mas galera, com 50%, pouquinha coisa a mais aí, um espirrão, pronto, você está eleito no primeiro turno. E olha só o que aconteceria com Jair Bolsonaro. Bolsonaro tinha 37% no caso da pesquisa do IPEC, contra 51% do Lula, e o Bolsonaro tinha 36% na pesquisa do Datafolha, contra 50% do Lula, ou seja, de fato, a vantagem do Luiz Inácio Lula da Silva era gigantesca, dando aí um risco real de eleição no primeiro turno, e foi exatamente aí onde existe um erro importantíssimo. Vamos lembrar que na campanha eleitoral das últimas eleições, há 4 anos atrás, o Bolsonaro perderia para todo e qualquer candidato, principalmente no segundo turno. Bolsonaro caiu no segundo turno, perde para qualquer um. E não foi isso que aconteceu. O Bolsonaro foi eleito dando aí muito voto na frente do Fernando Haddad, né? Tudo bem, aconteceu a facada, isso gerou uma mídia ao redor do Bolsonaro que ele não estava esperando, sendo ele um candidato muito inexpressivo naquele momento, ainda não tinha toda essa mídia que ele tem hoje. Mas aí ele foi eleito e pegou as pesquisas e esfregou no chão, né? A moral das pesquisas, a credibilidade das pesquisas no Brasil foi jogada no chão. Só que aí vem as novas eleições, Bolsonaro 4 anos presidente, e é inegável que o Bolsonaro mais fez no Brasil foi inimigos. Bolsonaro nessa eleição não está lutando só contra os outros candidatos, contra o Lula, também está lutando contra a mídia que claramente fica aí, adora noticiar as pesquisas mostrando Lula lá na frente, o Bolsonaro lá embaixo, inclusive contra muito ativismo judicial aí que praticamente proibiram tudo. Bolsonaro sequer pôde fazer as suas
tradicionais lives no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, no Palácio da Alvorada ele até podia, né? Mas no Palácio do Planalto, onde ele trabalhava, ele não podia, porque o Alexandre de Moraes, o dono do jogo, né, falou que era uma concorrência desleal, ele mostrando que ele era presidente, sendo que ele eu acho que todo brasileiro sabe que ele é presidente, mesmo que não goste dele. Mas enfim, e o Bolsonaro acabou sendo colocado aí como um candidato que perderia essas eleições, se possível no primeiro turno. E qual foi o fenômeno que isso gerou? E aí a grande questão das eleições e das pesquisas, muita gente deixou de votar em outros candidatos, e aí quem mais vai reclamar disso, você não tem a dúvida, é o Ciro Gomes. Olha aqui, ó, Ciro Gomes do PDT tinha aí mais ou menos 5%, em alguns casos tinha até 6%. Ele imaginava que ele cresceria, né, na eleição, que ele chegaria aí a mais de 10%. Ele derreteu, ele acabou o primeiro turno com 3%. E sabe quem passou ele? A Simone Tebet, a senadora Simone Tebet, que mandou muito bem na maioria dos debates. Ela conseguiu passar o Ciro Gomes, sabe por quê? Porque se montou uma grande campanha de vai ser no primeiro turno. Então surgiu aquela história do voto útil. Então, para acabar com a disputa logo, vamos votar no Lula, porque ele vai ser eleito no primeiro turno e a gente derrota o Bolsonaro. Isso tudo influenciado por quem? Pelas pesquisas. Ou seja, a diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado, entre o Lula e o Bolsonaro, era de 14%. Veja, isso é muito grande, é uma enormidade. 14% de diferença do Lula para o Bolsonaro, mas na prática foi quanto? A prática deu 5%. Lula foi para o segundo turno, acabou de ir para o segundo turno com 48% dos votos, enquanto o Bolsonaro foi com 43%. Na verdade é 48, alguma coisa do Lula, 43, alguma coisa do Bolsonaro. Arredondando dá 5%. Galera, as pesquisas mostravam o Lula aí, no caso, quase que com o triplo da vantagem do que de fato aconteceu. Só que agora vem a minha análise em cima desses números. Para quem é Lula, e você é Lula? Coloque aqui se você é Lula ou se você é Bolsonaro. Agora vem uma questão. Eu acredito que com essa situação que se criou, com o derretimento do Ciro Gomes e com essa campanha de voto útil que foi feita para o Lula praticamente chegou aí ao seu teto, porque ele já angariou esse voto útil que poderia ser muito importante para ele no segundo turno. Agora, por sua vez, o Bolsonaro vai poder usar agora no segundo turno a história do voto útil, ou seja, muita gente que nem é bolsonarista, que nem quer o Bolsonaro, mas quer muito menos o PT, quer muito menos o Lula. Para você ter uma ideia, nós tivemos aí mais de 25 milhões de pessoas que não votaram, que se abstiveram da votação e poderão ter uma segunda chance agora no segundo turno, sem falar dos eleitores do Ciro, que eu acho que boa parte deles vai para o Lula mesmo, mas é uma pequena parte, é pouquíssima gente. O Ciro quase não teve voto. Simone Tebet, acho que vai ter maioria indo para o Bolsonaro, e ainda tem os outros candidatos. Ou seja, o Bolsonaro, nesse cenário, acho que ele tem sim uma vantagem, acho que ele sairá vencedor, mas aí, ó, eu não sou instituto de pesquisa, não trabalho com estatística, é apenas chutômetro e basicamente entendimento da realidade do que eu vejo. Mas eu quero saber a sua opinião. Primeiro, o que você achou das pesquisas? Você acha aí que as pesquisas têm uma metodologia correta? É simplesmente um acaso delas terem errado? Ou você acha mesmo que essas pesquisas são manipuladas? Coloca aqui nos comentários, porque sua opinião é importante demais. Lembrando que eu leio todos os comentários aqui, então coloca aí, pesquisa é manipulada ou não na sua opinião? Agora se liga, além do Bolsonaro ter conseguido chegar no segundo turno com uma diferença de apenas 5%, e sim, isso é muito pouco para o segundo turno, você pode ter certeza que o Lula e a esquerda estão bem preocupados. Uma outra coisa que aconteceu, e isso aí pode mudar muito o nosso país, e sinceramente eu espero que mude, é o que aconteceu com a eleição para o Senado. Olha, para mim os dois cargos mais importantes que estavam na disputa nessa eleição era Senado e Câmara dos Deputados. Muita gente fala do voto para presidente, do voto para governador, mas galera, tudo passa pelo Congresso. Tudo passa pelo Congresso, por isso a importância de votar bem para deputado federal e para senador. Quer dizer, tem que votar bem para todo mundo, né? Mas principalmente para esses dois cargos. E olha o que aconteceu no Senado, galera. O Senado teve uma renovação interessante,
principalmente com a base bolsonarista. Quer dizer, interessante se você acha aí que os deputados ou senadores que seguem o Bolsonaro são interessantes. Agora se liga, Hamilton Mourão, vice-presidente da República, se candidatou ao Senado e ganhou no Rio Grande do Sul. Magno Malta, o grande e eterno escudeiro aí do Bolsonaro, principalmente na eleição passada, foi eleito para o Senado. Ele não tinha sido reeleito para o Senado nas eleições passadas e conseguiu com 41% dos votos do Estado do Espírito Santo. É muita coisa. Olha o astronauta Marcos Pontes aí, o cara foi eleito com quase metade dos votos do Estado de São Paulo. Cara, é muita coisa. Damares, ex-ministra do Bolsonaro, 44% dos votos aqui no Distrito Federal, inclusive superando aí a Flávia Arruda, né? Família Arruda, família aqui do Distrito Federal, famosa por envolvimento aí, bom, enfim. E aí temos aqui, ó, talvez o cara que deve estar colocando medo no STF. O cara que sofreu aí, foi do céu ao inferno, de herói a vilão na história do país, na história recente do país, Sérgio Moro foi eleito no Paraná com quase 2 milhões de votos. Cara, é muita coisa, 33% dos votos do Paraná. O cara foi eleito, vai estar agora no Senado. E por que o Senado é fundamental? Caso você não saiba, o Senado é o único órgão de toda a República que pode julgar ministros do STF. Inclusive, pode aprovar impeachment de ministros do STF. Já se tentou uma CPI da Lava Toga que não passou na legislatura passada por um voto. Já se tentou impeachment de muitos ministros, não se consegue porque o presidente do STF, Rodrigo Pacheco, não pauta, simplesmente ele não pauta, e vai ter nova eleição para presidente do Senado assim que virar o ano, assim que virar a legislatura, dia 1º de janeiro, tem aí eleição. Como vai ficar o Senado? Agora, o STF, na minha opinião, Alexandre de Moraes em especial, vai ter que andar ali, ó, na linha, vai ter que andar devagarzinho, porque o Senado vai estar muito mais de olho, vai ser muito mais fiscalizador. E aí, na boa, se você é de direita ou se você é de esquerda, não interessa. Quando um poder faz o seu papel e fiscaliza o outro, isso é bom para todo mundo. Só mais uma coisa antes da gente encerrar, ainda falando de pesquisa. Você acha que as pesquisas apontavam esse cenário aqui, mostravam Marcos Pontes na frente em São Paulo? De jeito nenhum. Damares em Brasília? Também não. Sérgio Moro lá no Paraná? Não, lá era Álvaro Dias, o primeiro. Álvaro Dias ficou em 3º lugar. Ou seja, as pesquisas erraram em praticamente tudo. Ah, e sem falar para o governo, né? Olha só, o governo de São Paulo, a locomotiva do Brasil, Fernando Haddad, o candidato do Lula, liderava as pesquisas, sequer foi para o 2º turno, mas sequer ganhou, ficou atrás do Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro. Então, olha só, as pesquisas completamente erradas. E eu acabei de mostrar o quanto as pesquisas influenciam diretamente na escolha do eleitor, principalmente aí na questão do voto útil. Então fique atento com a questão de pesquisas. Quero saber, vou repetir aqui a pergunta, na sua opinião, as pesquisas são ou não são manipuladas? Coloca aqui porque eu quero saber o seu comentário. Gostou? Chegou até aqui? Então, claro, clica aqui na logo do canal, se inscreve, ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos e badala o sininho das notificações, porque isso é muito importante para o canal. Tamo junto, amanhã a gente volta com mais assunto da geopolítica nacional ou internacional, depende do que vai acontecer. Então, para não perder nada, se inscreve, tamo junto, beijo do Toby e até o próximo episódio. Tchau!